Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valdira. Eu quero trazer aqui, nesse vídeo de hoje, uma fala do Paulo Gustavo, que ele enviou para o Caio Fábio. Isso tem 5 anos atrás, que o Caio postou essa fala dele. E ele falando sobre família. Não, o que aconteceu foi o seguinte, que eu quis morar nos Estados Unidos e meu pai não queria que eu fosse. E aí eu falei pra ele assim, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu tinha vontade de morar, assim, todo mundo nessa idade, assim, 18, 19 anos, a gente quer ir pros Estados Unidos, quer tentar trabalhar de garçom, quer juntar dinheiro, a gente tem mil coisas que a gente pensa em fazer, né? E depois a gente vê que tem algumas pessoas que conseguem, outras não. Então eu, quando fui morar nos Estados Unidos, meu pai era contra isso. E ele não queria que eu morasse e tal. E eu falei que eu ia, a gente brigou. Ficamos um ano discutindo sobre isso, que eu ia no final do ano. E a gente brigou de se agredir uma vez, ele me agrediu, me bateu e tal. E aí eu peguei, tava meio rebelde e tal, e eu não parei de falar com ele. E ele foi para os Estados Unidos, me visitou 2 vezes. Ele foi pra lá e eu lembro que a gente discutiu. E toda vez que ele chegava era tudo bem, 1, 2, 3 dias, no quarto dia a gente já tava brigando, ele queria que eu voltasse, ele voltava com esse assunto, era um assunto que me incomodava, e a gente acabou brigando. Então, isso é família. Todas as vezes que voltava no assunto, que tocava no mesmo assunto, eles acabavam discutindo. E isso é o que acontece. Em toda a família acontece isso. Quando os pais, ou até mesmo os filhos, cobram alguma coisa aos pais e o pai também aos filhos, se acontece esses fatos de haver uma fala ou outra e um não concordar. E isso, gente, isso é família. Toda família tem isso. Toda família tem isso. Brigando, até que um dia ele me bateu e eu chamei a polícia. E aí ele quase foi preso e tal, e ele resolveu voltar pro Brasil. E ele voltou pro Brasil, né, no final dessa viagem, e eu não falei mais com ele. E eu lembro que logo depois ele faleceu. Ele teve uma parada cardíaca dentro de casa. Eu não sei muito bem o que aconteceu com ele, também não perguntei muito pra minha mãe. Mas eu sei que eu fiquei muito triste, sabe, com a morte dele, porque quando a gente perde a pessoa, que a gente tem noção, né, disso. E aquela história que contou pro Nemo? Não, é que essa história do Nemo é uma coisa engraçada, porque assim, Esperando o Nemo é um filme que o peixe, né, ele desobedece o pai e aí o pai pede pra ele não ir muito na superfície e tal, e ele é pescado e ele vai parar num aquário na Austrália, sei lá, e o pai fica louco atrás dele. E eu acho essa história um pouco parecida com a minha, porque o meu pai também é parecido, né, a relação de pai e filho e tal. E É como a história do filho pródigo. O pai tem tudo para ajudar o filho, tem recurso, tem tudo, mas o filho quer ir para outro lugar. O filho quer ir para outra cidade, quer ir para outro país. Quantos brasileiros, gente, já foi para outras nações e hoje querem voltar e não tem condições de voltar, né? Não é o caso dele aqui, mas assim, e às vezes o familiar diz assim: não vai, você não está pronto para ir para esse lugar. Aqui é um país tropical. Para onde você quer ir é muito frio. Você não vai conseguir se adaptar. Então, há essas conversas, né? E isso traz, né, a frustração para quem está, né, decidido, né, a sair para outro lugar. Traz sim uma desavença, uma fala, né? Acontece essas coisas. Então vamos continuar ouvindo ele. e a gente, quando tem 19 anos, a gente não pensa, né, porque a gente só faz merda mesmo, fica. E eu queria dizer pra ele que não, que eu queria ter voltado. Eu queria ter voltado pro Brasil, né? Queria ter ficado com ele, eu queria ter feito isso e tal. Mas agora ele já foi. Eu Esperando Nemo, essa história, o peixe encontra com o pai no final, né? Eu não pude encontrar o meu,
Mas eu acho que assim, aonde ele tá vendo que eu me arrependi, eu queria, né, pra poder... O arrependimento. Então, foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Se arrependeu porque ele foi com tudo. E o pai deu um amparo tão grande para ele, gente. O pai investiu nele, investiu dinheiro, herdade, tudo para deixar ele confortável para onde que ele ia. Mas sabe o que aconteceu? Ele lá gastou tudo, ele não soube administrar o que o pai deu. E aí ele caiu em si, se arrependeu, querendo voltar. Mas um belo dia ele criou coragem, porque às vezes falta coragem, né? O ego da pessoa fala mais forte, mas ele conseguiu voltar a encontrar com o pai e todos sabem que o pai recebeu ele muito bem. Então vamos continuar ouvindo o Paulo Gustavo. Falar pra ele, pô, pai, desculpa e tal, não foi bem assim, a minha cabeça tava maluca na época, eu não tava pensando muito, sabe? Quis mesmo ter ido pra lá e tal. Mas a gente não pensa nisso, né, cara? Aí acabou que eu não consegui falar pra ele, mas eu tô falando aqui agora, acho que ele deve estar em algum lugar, ele deve estar escutando. Assim, a gente acaba acreditando em religião pra isso também, né? Muito pra... E ele tá muito emocionado, muito emocionado. A gente acredita que a pessoa tá em outro lugar, porque conviver com essa perda, né, com esse vazio é esquisito, assim, conviver com... Você não sabe, assim, a pessoa morreu, foi pra onde? Pra onde ele foi? Assim, aquele cara que me ligava e tal, esquisito pra caralho, mas... Enfim, eu acho que ele deve estar em algum lugar e ele deve estar maneiro, ele deve estar me vendo, ele deve estar vendo que eu me arrependi, que hoje eu já não tenho mais 19 anos, eu já entendi que ele tava querendo me proteger e tal. Mas enfim, e o Esperando Nemo é isso, né? O que o pai do filho pródigo fez, quis proteger. Mesmo assim, né, tirando uma grande parte da fazenda, né, entregando tudo para proteger o filho pródigo, né? Mas ele esbanjou tudo. O peixe caceta, vai pra superfície, é pescado, vai parar na Austrália, o pai fica louco atrás dele e tal, e eu não posso assistir esse filme que eu lembro do meu pai, assim, eu fico emocionado, assim, que meu pai era um paizão, né, meu pai era um paizão, cara, devia ter aproveitado mais ele, mas é assim, né, a vida é assim, a gente acha que a gente vai ter os nossos pais pro resto da vida, né? E não é nada disso, né? Um dia eles vão embora. O normal, o natural é esse. E aí a gente tem que aceitar isso, né? Tem que aceitar, né? Fazer o quê? Ele muito emocionado. Disseram e falaram, né, nos comentários, que ele estava fazendo ensaio para uma peça, né? Que ele estava ensaiando para uma peça. Que seja, mas essa é a realidade das famílias. Eu quis trazer para aqui, para que nós possamos fazer essa reflexão. Eu não pude deixar correr de uma vez só o vídeo dele, o áudio dele. Por quê? Porque as diretrizes do YouTube não permitem. Então, é um direito de fere e use, e eu trouxe aqui para nós ouvirmos. Então, eu fico também lembrando da minha mãe. Eu lembro que uma vez a minha mãe não queria que eu mexesse nas máquinas dela para aprender a costurar. Ela não era uma costureira profissional, não, mas ela tinha lá as máquinas dela e tal. E uma certa vez ela comprou 3 tecidos para mim. Era para mim, ela me mostrou quais eram para mim. Eu ajudava ela a trabalhar e tal, e ela saía, comprava, chegava em casa, ela me mostrava, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Daquele dinheiro que eu tinha trabalhado com ela. Aí, ela não deixava eu mexer em nada, ela ficava me podando. Aí um dia ela saiu, e eu fui lá, peguei os 3 tecidos que era meu, cortei e fiz as saias igualzinha a da mostra, as sainhas godê. E aí, quando ela chegou, que ela viu aquilo, olha, ela não gostou nem nada. Ela foi lá e brigou comigo, me chamou a atenção, e eu não gostei, porque eu disse, poxa, os tecidos eram meu, por que eu não podia fazer?
Então, né? E aí eu não usei aquelas saias. Peguei, doei as saias e ficou por isso mesmo. E aí ela ficou me podando para não mexer mais nas máquinas. Mas não adiantou, gente. Eu fiquei adulta, porque isso eu acho que eu tinha 12, 13 anos, e depois virou a minha profissão. Então, quando a gente também tem um chamado, não adianta ninguém querer impedir, família nenhuma, né? Vai impedir o chamado. Às vezes o pai quer que o filho seja um engenheiro, mas aí o filho quer ser jogador de futebol. Às vezes a mãe quer que a filha seja uma advogada, aí a filha vai ser uma empresária. Então, na família existe esse tipo de coisa e nós precisamos compreender, buscar a melhor forma do diálogo, da conversa, para que tudo possa ser esclarecido, para que a gente, é o que eu sempre converso com meu pai tem 84 anos, a minha mãe já não existe mais, a minha mãe faleceu nova, né, com 51 anos, e a gente vê assim o quanto a gente perde de convivência e a gente não sabe a hora que ninguém vai, que as pessoas vão nos deixar, nós não sabemos. Então eu converso com a minha filha, converso com meu filho, temos que aproveitar o melhor tempo que temos em família, porque o amanhã, o daqui a pouco, nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar, dialogar, compreender, ajudar uns aos outros, né? Formar um elo forte na família. Eu sempre falo isso, eu busco isso. Não sei se eu vou conseguir, né, totalmente, porque realmente há divergência em pensamentos, em comportamentos, e nós não sabemos. Então, com o que nós estamos passando hoje no Brasil, e no mundo, né? Porque atinge a todos, somos seres humanos, e nós precisamos buscar mais em Deus, buscar mais esse elo que querem destruir a qualquer custo, né? A custo de quê? Qual será a recompensa? Quer dizer, para quem não aposta na família, quem aposta na ruína, lógico, vai atacar a base da família. Mas nós temos que nos fortalecer, buscar mais. Ontem meu filho veio me visitar, minha filha não pôde. E aí conversamos só um pouquinho, porque eu também estava fora. E o tempinho que ficamos, ele me deu aquele abraço tão sincero. Sabe, gente? Aquele abraço tão sincero. Então é tão bom, né? Quando um filho, uma filha... Estou falando assim de ambos os lados, porque eu também sou filha. Então, quando eu chego lá, que abraço meu pai, ele fica tão feliz porque eu cheguei lá e dei um abraço nele, não é? Então, eu até me emociono com isso. Por quê? Porque é isso que nós vamos levar. Então, tem um dizer que a ferro e fogo não dá. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Porque vai queimar, vai machucar. Então, às vezes, há divergência? Há. Somos nascidos em data diferente, em ano diferente, em mês diferente. Somos filhos, não somos dos mesmos pais, porque eu tenho meu pai, mas meu filho, minha filha é filho de outra pessoa. Então, é uma junção, é uma mistura de sentimentos, né, de famílias. Então, tudo isso traz essas dificuldades. Mas com a fé, a confiança, o diálogo, a paciência, nós vamos construindo. Por isso que eu gosto muito de ouvir o pastor Cláudio Duarte, porque ele mesmo sorrindo, brincando, ele diz verdades que acontecem nas famílias. E as palestras dele também ajudam bastante as famílias a compreender a dificuldade que um e o outro têm. Então vamos trabalhar em prol disso, né? Vamos trabalhar, buscar a melhoria para nossas famílias, para a nossa sociedade, para que possamos ser fortes o suficiente para vivermos melhor. E quando partirmos daqui, deixarmos uma boa história, né? Então aí esse rapaz, né? Quantos, né, lamentando pela falta dele, porque ele fazia muita gente sorrir.
Então, aqueles que acompanhavam ele, né? Eu não acompanhava, não conhecia, mas quem acompanhava ficou sentido, muito sentido, lógico, né? As pessoas se apegam também ao trabalho das pessoas. Então, nós precisamos também observar que na nossa família tem pessoas também que nós possamos admirar, né? Não é só admirar membros de família dos outros, admirar a nossa também. Na nossa família tem membros de todos os tipos. E nós temos que admirar cada um da sua forma, né? Como as pessoas são. Uns são mais risonhos, são mais fechadinhos, outros são mais trabalhadores, são mais empreendedores, outros são mais dinâmicos, e por aí vai. Outros têm mais fé, e vamos assim, aí juntando tudo, dá uma potência. Então, a família é uma potência, cada um agindo de uma forma. Se todos fossem de um jeito só, aí seria diferente, né? Seria diferente. Mas, cada um sendo de um jeito, também é muito proveitoso, porque a nossa mão, ela não tem os dedos tudo do mesmo tamanho, olha a diferença que tem, mas eles se ajudam, eles se complementam, não é? Então nós devemos de fazer isso, fazer um formato, a família é um formato de uma mão, e essa mão ela vai, né, se ajuntando e tornando um elo, fazendo força e criando resistência. Então eu fico por aqui, desejo a todos uma graça e muita paz no seu coração, tá? Fiquem todos com Deus.